Boa tarde, minha amiga, meu amigo. Continuando o trabalho para construir o documentário de Brasília através dos seus personagens, aqueles empresários, aquelas pessoas que vieram para Brasília no começo da história da capital, que fizeram aqui a sua carreira. E hoje nós temos o prazer de entrevistar o maior construtor que Brasília tem nos seus anais. Eu estou falando do meu amigo Paulo Otávio. Boa tarde, meu amigo. Bom, Paulo, obrigado por estar aqui conosco nesse bate-papo. Parabéns pela sua iniciativa de sempre estar engrandecendo Brasília, preocupado com as coisas da cidade. Esse amor que você tem por Brasília é uma coisa muito bonita, né? E poucos se dedicam a fazer da história de Brasília, essa epopeia da história de Brasília, aquilo que deve ser feito, né? Lembrar dos pioneiros, lembrar do braço forte do Juscelino, daqueles que acompanharam ele. E você o tempo todo está fazendo isso. Então, eu fico feliz de estar aqui sendo entrevistado por você, sabendo já que você está preparando uma grande comemoração para os 60 anos, o que é muito bom. Nós não podemos perder essa oportunidade de festejar a cidade, que é uma cidade que todos nós, você falou de construtor, não sou esse construtor tão grande como você coloca, mas todos nós em Brasília somos construtores, construtores de um sonho, do sonho daqueles que criaram essa cidade. E essa história e esse amor que você tem, e eu tenho, e acho que muita gente está nos assistindo tem por Brasília, é uma coisa bonita, é uma coisa que poucas cidades têm, né? Porque poucas cidades nasceram, né, assim de uma forma tão rápida e se consolidaram de uma forma mais rápida ainda. Então é extraordinário. E JK, se estivesse nos vendo aqui hoje, falei, puxa vida, eu criei uma cidade para 500 mil habitantes, hoje já tem 3 milhões, então o meu sonho, né, a realidade hoje é muito maior que o sonho. Então isso que é bonito, a realidade de Brasília hoje é muito maior do que o sonho de JK. Que maravilha. Eu fico honrado de você nos receber aqui na sua casa. Nós estamos aqui no Manhattan Flat, né, no escritório do Paulo Otávio. Ele nos recebeu na sua casa. A nossa casa, Xará, ainda é um lugar que só entra quem a gente quer, né? Quem a gente convida, né? Ainda é um dos poucos lugares indevassáveis. Mas para começar essa entrevista, você vai contar um pouquinho da sua história aqui na capital. Mas antes eu quero te dar um presente de um patrocinador nosso, que é, eu vou, você pega para mim, Igor? A do meio primeiro. Essa aqui é uma taça do que o Edgard, lá da Old Brasil, fez com muito carinho com a nossa logomarca, para que você possa estar colocando sobre a sua mesa para lembrar. Voz de Brasília. Que beleza. Grupo Voz de Brasília. Beleza. Exatamente, é o nosso grupo. Agora, Igor, eu quero que você pegue a outra taça, primeiro a, a dele. Isso. E essa daqui é personalizada com o seu nome. Nossa, Deus. Muito bom, muito obrigado. Essa daí é para você tomar um vinho com, mas você não pode tomar o vinho sozinho, né? Então tem a terceira taça que eu vou pedir para o Igor pegar aqui, que é da Ana Cristina. Olha, que máximo, ela vai adorar. Muito obrigado. Então pode preparar, né, para um bom vinho para você poder estar degustando com ela. Vamos deixar. Vou levar a taça, é ótimo. Só colocar aqui assim, ó. É de cristal, viu, gente? É um material de primeira qualidade. Um abraço para o Edgar, de lá da UD Brasil, que está nos prestigiando aí. Mas agora eu queria que você, então, contasse como é que o Paulo Otávio veio parar aqui na capital do Brasil. Um prazer. Mas isso é uma história interessante, que é uma história, acho que cada um que veio para Brasília veio por uma determinação, sei lá, divina, alguma coisa aconteceu. No meu caso foi meu pai. Meu pai ele se empolgou muito com o governo JK em Minas Gerais. Eu sou de Lavras, no sul de Minas, uma cidade pequena, mas uma cidade bem interessante, porque é uma cidade
que é considerada a terra das escolas e dos IPs. Tem muito, como tem em Brasília, ela tem muito IP também. E quando o JK fez algumas promessas como candidato ao governo, meu pai, que era do partido de oposição, não acreditou. Com o passar do tempo, o JK implementou todas as medidas que tinha lançado em sua candidatura ao governo de Minas Gerais. E com isso, meu pai foi conquistando meu pai. Algumas vezes, o presidente JK, ainda quando o governador de Brasília esteve em Lavras, meu pai o recebeu e se entusiasmou com aquela história, né, de Brasília, quando JK ganhou a presidência e falou que ia construir Brasília. E meu pai acreditou, falou, puxa vida, já que esse político que consegue fazer tantas coisas, quer como prefeito de Belo Horizonte, como governador de Minas, eu acho que ele vai fazer Brasília. E meu pai começou a se encantar com a história da construção de Brasília, tal, naquela coisa toda, e fez uma visita em 1958, Brasília estava em construção. Ele fez uma visita aqui e trouxe um grupo de lavrenses para visitar, amigos dele e tal, e se empolgou com a ideia. E falou, vou morar nessa cidade. E botou isso na cabeça. Então, a cidade foi inaugurada em 60. Em 1961, meu pai se mudou para Brasília. E em 62, eu que estava terminando alguns cursos lá, eu tinha 12 anos, em 62 aqui cheguei com a família. Então, eu, meus dois irmãos, minha mãe, e viemos aí em julho de 1962, chegamos aqui e fomos morar na 106 Sul. Que coragem, hein? Porque naquela época aqui era a cidade do barro vermelho e da poeira, né? Porque não tinha nada, né? Foi muita coragem do seu pai, um desbravador, né? Para poder vir para Brasília e trazer a família com os filhos pequenos. Eu imagino que até a escola naquela época devia ser muito difícil, né? Você sabe que não. Eu vou lhe dizer por que não. Porque Brasília foi construída de uma forma bem interessante. E em frente à minha quadra, que eu morava na 106 Sul, já tinha uma escola classe funcionando perfeitamente. E eu já estava no ginásio, eu fui para o Casebre, aqui onde tem no Casebre. O Casebre era um primor de escola. Então, o Casebre também foi muito bom. E a minha irmã, que estudava na escola classe, eu me lembro que à tarde ela tinha a escola parque, na 308, que também estava funcionando a pleno vapor, com ótimos professores. Então, o projeto educacional de Brasília começou muito bem, não foi deixado para trás. Ele foi iniciado já com a inauguração de Brasília, já estava funcionando. As escolas eram exemplo de escolas naquele tempo. Então, em 61, 62, 60, 61, já era, né, um padrão de escolaridade muito avançado para o Brasil. E esse plano de Brasília, o projeto educacional de Brasília, louve-se aqueles pioneiros que aqui implantaram, é um sucesso, foi um sucesso. Com o passar do tempo, eu acho que a coisa piorou em vez de melhorar. Mas, no começo de Brasília, era um exemplo. A gente ouvia essas histórias assim, essas pérolas, né? Porque, imagina, em 60, 62, ninguém sabia como é que era isso. E, apesar de ter muitos registros, nós colocamos no nosso almanaque, que nós temos 50 anos, muitos registros dessa história. E eu quero te pedir aqui já de antemão algumas fotos, algumas lembranças que você encontrar aí nos seus arquivos para que a gente publique no almanaque dos 60 anos. É muito importante para a gente deixar essa história registrada, né? Bom, aí o garoto chegou aqui com 12 anos, brincava de quê? O que você fazia com 12 anos em Brasília, hein? Não, Brasília naquela época, alguns clubes já estavam prontos. Você já tinha o Clube do Congresso funcionando, o Yacht Clube já funcionava, o Cota Mil já funcionava. Então, naquele tempo, a vida nos clubes era muito, né, ativa. E eu me lembro que, né, nos fins de semana a gente ia para os clubes e tinha tudo, né? Vôlei, enfim, basquete, futebol. Então, era uma vida muito interessante. Nas quadras, efetivamente, ainda muita coisa faltava a ser feita. As quadras, por exemplo, quando eu mudei para 106, em 62, não tinha 1 metro de grama. Então, era terra batida e quando batia aquele vento, era poeira vermelha mesmo. E tinha uns lacerdinhas, aqueles lacerdinhas que na época tinha muito aqueles ventos que pareciam um pequeno tufãozinho. Lacerdinha? Chamava Lacerdinha. Os redemoinhos de poeira? Os redemoinhos de poeira. O apelido era Lacerdinha. Então, esses lacerdinhas, eles incomodavam bastante, porque como não tinha grama, quando vinha um lacerdinha desse, você podia ter certeza que você ia estar... Você ia virar pó, né? Você sabe quem que eu entrevistei a Cosette?
que foi uma das primeiras professoras que se formaram aqui em Brasília, mandar até um beijo para a Cosete, né? É ótimo. E ela lembrou disso aí Das também, desses lacerdinas. redemoinhos, interessante, Não, né? era típico de Brasília. É. Realmente era um Tinha uns sofrimento. mais violentos também, né? Tinha, Que se você descarregavam saísse mesmo. muito na rua, assim, muito bonitinho, pegasse um lacerdinha desse, você Você estava... brincava de entrar no meio deles Não, também, não né? brincava, não, não. Eu fugia deles. Bom, agora eu queria ir avançando, né? A gente precisa ir avançando para chegar nos dias atuais. Aí você estudou, se formou, e como é que você entrou para esse ramo? Como é que foi essa caminhada até chegar Não, eu cheguei aqui? aqui, realmente, como eu te disse, aos 12 anos. Fui para o casebre, estudei no casebre e tal. Mas muito jovem, eu me interessava em também estudar e trabalhar. Aos 15 anos eu comecei a trabalhar. Tinha um vizinho que estava lançando um pecúlio, um tipo de um seguro e tal. E eu, como ele era amigo do meu pai, me candidatei a ser um vendedor Com dele, 15 com anos? 15 anos. Aí ele achou interessante, falou, pô, você não pode e tudo mais, tem que ter 18 anos e tal. Eu falei, não, mas deixa, tudo mais. Ele deixou eu trabalhar. E nas horas vagas eu trabalhava, vendia esse pecúlio para os professores, para os amigos do meu pai. Eu me esforçava para tentar ter uma independência financeira. Isso é natural, isso é uma coisa que sempre foi minha de querer, né, ter um dia Uma renda ativo e ter uma própria? renda própria e tudo mais. E aí foi indo. Aí de lá, na época, pouco tempo depois, o Brasil deu um boom na Bolsa de Valores e foram lançados alguns fundos de investimentos e tal. Aí Naquela época que o Multiplique. Brasil crescia 10% ao Então, mês, né? foram lançados uns fundos de Os centros investimentos, a de Bolsa juros, né? começou a agir, aí eu comecei a trabalhar com esses fundos de investimento. Foi bom porque alguns fundos deram um ótimo resultado para os meus clientes, eu vendi muitos fundos. Como eu estudava primeiro no CASEB, depois no CIEM, depois na UNB, eu sempre tentava conquistar os professores e nos intervalos das aulas eu ia visitar os professores e fazer investimentos. Na UNB E você fazia qual curso? fiz economia. Economia. E aí deu certo, né? Eu fiz economia durante 2 anos e meio, mais ou menos, depois transferi para direito no CEUB. Mas aí deu certo, porque esses fundos tiveram uma boa valorização e os professores ficaram gratos. Olha, ganhamos dinheiro com fundo de investimentos. Depois, já com 20 anos talvez, eu passei para trabalhar com imóveis. Aí eu também continuei trabalhando com imóveis e tal. E foi até os 25, quando eu fiz 25 anos, eu resolvi que estava na hora de montar uma empresa. Eu já tinha bastante tempo de ser autônomo, independente e tal. Tinha uma Aí, bagagem, né? com 25 anos, eu inaugurei a Paulo Otávio Investimentos, que está aqui, vai fazer agora há 50 anos de Não existência. pode contar muito, não, só vai revelar a nossa idade aqui. Olha, Então, você tá assistindo aqui uma entrevista de um empresário de sucesso que começou lá de baixo, viu? Não caiu do céu, não. Você que está começando agora a sua vida, você que está saindo da faculdade, pense bem, olha só, você tem que caminhar os degraus, um de cada vez. Você vê que ele começou vendendo títulos e pecúlios e tudo, e foi crescendo até chegar onde é hoje. É claro que sempre tem a mão de Deus para nos abençoar, né? E isso daí que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fé, porque hoje em dia a gente vê que no convívio do dia a dia, né? Muitas pessoas se perdem ou não conseguem encontrar um local e às vezes ficam com a cabeça meio baratinada. Fale um pouquinho sobre a fé para nós, vamos aproveitar esse momento. bom, eu sou do interior de Minas, e minha família sempre foi muito religiosa, meus avós, né, meus pais. Então eu tenho, né, sempre tive uma educação, além de uma educação muito boa, muito consolidada, uma família muito tranquila. Eu tive, né, sempre a presença de Deus na minha vida todos os momentos, né, como eu tenho até hoje. Então, o tempo me ensinou que, né, você tem que, né, ter, né, a fé, que é uma bênção que você tem. Quando você tem fé, é uma bênção. Eu digo que as pessoas abençoadas, elas têm fé, elas não têm, né, dúvida, têm fé. Fé em Deus que ajuda bastante, né? Ajuda você a acreditar que as coisas podem ser resolvidas, acreditar que tem uma mão acima de você te ajudando, te enfrentando nas dificuldades e tal. Então, isso foi muito bom. Quanto à formação,
lógico que eu devo muito à formação que eu recebi lá eu comecei no grupo escolar em Lavras, a formação educacional, escola pública muito boa lá no sul de Minas. Depois eu vim aqui para o Casebre, aqui em Brasília. Depois eu fui para o CIEM, que era uma experiência dentro da própria universidade. Depois fui para a UNB. Então, minha educação sempre foi em escola pública. E muito boa, muito interessante, muito salutar, muito produtiva. Então, eu valorizo muito a escola pública brasileira. Acabei, como eu comecei a trabalhar muito, eu acabei me formando em Direito no CEUB, porque era o único curso que tinha à noite naquela época, né? Todo mundo, eu acho que daquela época se formou no CEUB. Eu entrevistei o Getúlio, que é o reitor do UniceuB, e ele conta assim, muita gente, praticamente todo mundo daquela nossa época. O que acontecia? Eu aí comecei a trabalhar muito e estava muito encantado em trabalhar e aquela coisa toda. E falei, bom, eu tenho que trabalhar e a coisa na UNB eu tinha aulas de manhã e aulas de tarde. Muitas vezes não tinha, a UNB naquela época não tinha ainda cursos noturnos e tal. Então eu falei, bom, é preferível, já que estou indo tão bem, estou trabalhando tanto, estou gostando do que faço, eu vou fazer outro curso. Também não estava muito encantado com economia, te confesso que economia não estava muito. Aí transferi para o CEUB e me formei, acabei me graduando no CEUB alguns anos depois, mas não é, terminando o meu curso superior à noite. E aí eu pude trabalhar mais e produzir mais, me empenhar mais e ter capacidade de montar a empresa aos 25 anos. Vou te contar um segredo, eu fiz economia lá no CEUB e também não terminei não, viu? Então tá na hora, viu, Paulo? Sempre é tempo. Mas aí já fiz marketing na FGV, aí fiz curso de teologia, aí vai fazendo outras pós-graduações e você vai aí deixa de mão, porque o Bolsonaro falou que ia me convidar para ser ministro da economia dele quando ele era deputado. Aí depois o nosso xará me passou a perna e tomou meu lugar lá. Mas não vai em tempo, sempre tem tempo. Sempre tem tempo. Graças a Deus, deixei ele tomar conta lá. Xará, e aí você constituiu a empresa. Hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Paulo Otávio hoje. Por exemplo, você tem ideia de quantos empregos a Paulo Otávio gera e quanto de economia que ela traz para Brasília e para o Brasil? Olha, realmente os números são grandiosos. O ano passado, nós assinamos a carteira de trabalho número 50.000. Não que tenhamos 50.000 trabalhadores hoje conosco, mas que com o passar do tempo, esses 45 anos de empresa, nós demos emprego a 50.000 pessoas. É muito significativo. Eu me lembro quando fui assinar a carteira de número 50, chamamos o trabalhador, que era até um pedreiro, uma pessoa muito bacana, uma pessoa que está com a gente até hoje trabalhando. Então, assinamos a carteira dos 50.000, comemoramos a carteira de 50.000. Maravilha. Então, isso foi uma benção enorme ter 50.000 carteiras assinadas, que aqui em Brasília acho que ninguém tem 50.000 carteiras assinadas. Bom, mas hoje a Paulo Otávio está em várias atividades. Nós estamos na construção civil, nós estamos na área de hotelaria, na área de shopping center, na área de automóveis, comunicações, então, vários segmentos. Hoje nós devemos ter mais ou menos aproximadamente sempre entre 4.000 e 5.000 funcionários, que são os trabalhadores que fazem parte das organizações Paulo Otávio. É muita gente, hein? E por falar em comunicação, Paulo Otávio também é comunicador, já teve programas na televisão, né? Hoje não tem mais tempo. E eu quero aproveitar até para mandar um abraço para o nosso amigo Alexandre Garcia, que eu tive a oportunidade de bater um papo com ele também. Falou muito de você, do Memorial JK, contou histórias riquíssimas, né? O Alexandre ajudou muito Dona Sara quando estava construindo o Memorial JK. O memorial foi construído com recursos de doações de pessoas, de empresas e tudo mais. Não teve recursos públicos na construção do Memorial JK. E o Alexandre Garcia, na época, ajudou muito Dona Sara. Inclusive, se você for ao memorial hoje, tem umas fotos da inauguração, você vai ver lá o Alexandre, né, devidamente posicionado ao lado da Dona Sara, recebendo os convidados. Bom, você está convidado, então, já para ir lá. Eu já conheço, tive a oportunidade também já estar lá, mas você está convidado. O Memorial JK é um dos pontos turísticos de Brasília. Quando você vier aqui, fizer um stopover, passar por aqui,
venha conhecer o Memorial JK, muito importante. Mas eu vejo sobre a sua mesa ali, aliás, eu vou confessar que aqui nada foi combinado, né? Mas eu fiz questão de trazer esse troféu, que é o Oscar. Você podia esticar. Esse aqui é o Oscar da Construção Civil. E eu já perguntei para o seu pessoal aí, já é a 8ª homenagem que você recebe desse Oscar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio. Com o prazer. Porque eu sei que nas suas paredes aí tem prêmios que não se acabam mais, mas esse aqui me parece que é um dos mais importantes. A gente, realmente, nós ganhamos vários prêmios por obras aqui em Brasília. E esse prêmio aqui é o Oscar da Construção Civil. Nós temos 8 Oscars desses. 8 Oscars pelas construções bem feitas, com projetos bem idealizados, com projetos comprometidos com a estética, com a beleza, com a funcionalidade, com o modernismo, porque Brasília é uma cidade moderna. Então, nós temos um Oscar desse pela construção do Brasília Shopping, que você conhece. Muito bonito. Ganhamos lá um Oscar como esse. Ganhamos um Oscar pela recuperação do Brasília Palace Hotel, que você conhece, que foi o primeiro hotel de Brasília que está lá funcionando. Ganhamos um Oscar pelo PO 700, que foi um empreendimento que nós vimos recentemente, com a beleza, o empreendimento mais moderno da cidade. E aí são vários, né, prêmios que recebemos por empreendimentos como esse, empreendimentos que marcam o Brasil. Todos os nossos empreendimentos, eles têm uma característica, eles são bem feitos, são bonitos. Então, não existe empresa no Brasil que tenha, né, Oscars igual ao nosso. Então, dignifica Brasília, e a empresa tem esse compromisso de fazer a coisa bonita, bem feita, bem articulada, e um compromisso com a cidade, né? A Paulo Otávio, ela investe prioritariamente em Brasília. Então, todos esses funcionários que nós estamos falando aqui estão em Brasília, todos os recursos da empresa estão aqui em Brasília. Então, a gente tem uma dedicação, e apesar de receber muitos convites de governadores de outros estados, de Tocantins, de Mato Grosso, aqui de Goiás, vem investir aqui, a gente dá preferência a ficar só em Brasília e trabalhando só aqui, porque a gente entende desse compromisso que nós temos com a cidade. Brasília é uma cidade que tem muita coisa a ser feita. Eu, particularmente, num tempo que estive na política, eu assisti à construção e ajudei na construção de Samambaia, do Paranoá, de Santa Maria, do Recanto das Emas. Então, todas as cidades, eu vi nascer. Eu vi a primeira rua de Samambaia, imagine, a primeira casa a ser construída. Eu fiz o primeiro prédio em Samambaia, fomos nós que fizemos. Então, a gente tem um compromisso. Ceilândia, a gente também fez o primeiro prédio de Ceilândia, fizemos o primeiro prédio de Taguatinga, o primeiro prédio do Guará. Então, a gente tem um compromisso com a cidade que vem esse tempo todo, né? Agora estamos idealizando um shopping em Planaltina, que é uma coisa que vai marcar. Planaltina, estamos tentando aprovar um projeto, apesar das dificuldades hoje de Brasília, tudo é difícil, mas estamos tentando aprovar um empreendimento lá. Então, a gente tem um compromisso com a cidade. Temos muita coisa hoje. Vamos mandar um recado para o Zé Humberto, né, que está coordenando essas questões aí dos empreendedores de Brasília. Ô Zé Humberto, vamos ver lá esse negócio lá em Planaltina. Então, a gente tem interesse em continuar investindo na cidade, em todos os cantos de Brasília. A gente não concentra só aqui no plano, né? Nós fomos fazer um Taguatinga Shopping, que é um shopping lindo. Fizemos o JK, que é na divisa entre Ceilândia e Taguatinga, foi um grande pedido da população mais jovem de Ceilândia. Em todo lugar, toda vez que eu ia a Ceilândia, os jovens, doutor Paulo, faz aqui um shopping em Ceilândia. Ceilândia não tem um local de eventos, de lazer e tal. Fizemos, está lá funcionando, gera 2.000 empregos. Então, a gente está concentrado e preocupado com o crescimento, com o desenvolvimento da cidade. E temos aí projetos, para você ter uma ideia. Hoje nós temos projetos para os próximos 10 anos. Então, a gente tem hoje projetos em aprovação. Aqui eu estou gastando, para você ter uma ideia, eu gasto aqui uma média, nós gastamos 5 anos para aprovar um projeto. Então, a burocracia brasiliense é mortal. Quer dizer, você compra um terreno do governo, na própria Terra Cap, que faz essas licitações, depois você gasta um tempo enorme para aprovar um projeto, para botar a coisa, né, em pé, funcionando. Então, o Brasil tem essa questão, a questão da dificuldade que o empreendedor hoje vislumbra no seu dia a dia.
Então, o Brasil poderia crescer muito mais. Bem, Eu acho que o governo atual está fazendo um exercício nesse sentido de tanta gente. O Brasil é um país que tem que gerar empregos. Aqui em Brasília nós temos 300 mil desempregados. E muitas vezes o empreendedor que quer fazer é tanta marra, tanta dificuldade, que você fica, às vezes, desestimulado. Né? No meu setor, por exemplo, a empresa tem 45 anos, quantas empresas que eu vi que nasceram, tentaram se desenvolver em Brasília e morreram. Você pega todas as empresas do meu setor de 40 anos atrás, não sobrou uma. Né? Porque é dificuldade, são dificuldades, imposições, planos econômicos. Imagine quantos planos econômicos eu já passei em 45 anos. Já enfrentei tudo. É plano real, é plano Collor, é plano cruzado. Imagina a empresa passando por todos esses planos sofrendo. É muito difícil. Ser empresário no Brasil bem, é uma missão impossível. Está dado o recado aí, viu, para o nosso governo aqui do GDF, para o governo federal, né? Vamos ver aí, Onix Lorenzoni, vamos facilitar a vida do empresário. Você está vendo que há solução para o Brasil, para acabar com o desemprego. É diminuir o tamanho do Estado, é diminuir o tamanho da burocracia e deixar o empresário eu tenho fazer. até acompanhado Agora você... O governador Ibanez está fazendo um esforço, né? Porque a máquina está realmente muito lenta. Tenho visto o esforço do governo Ibanez em tentar, né, simplificar as coisas, né, ajudar, agilizar, mas a máquina é lenta mesmo. Né? Então, em todos os setores, a coisa é difícil. Mas Deus queira que a gente consiga acertar e que a gente consiga diminuir esse índice de desempregados na cidade, porque é triste uma cidade né, como Brasília, jovem, com tanta coisa a ser feita, tem ainda 300 mil desempregados. A atividade econômica é muito frágil em Brasília, as empresas muitas vezes não se instalam aqui, né, o setor produtivo do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, não vê Brasília como, né, o potencial que tem, então isso faz com que muitas vezes, né, empresas, indústrias que poderiam se instalar aqui não veem Brasília com, né, uma possibilidade. E cabe a nós, a você, Paulo, que luta pelo desenvolvimento, a cada um de nós, a mostrar que Brasília tem potencial, tem uma renda per capita alta, tem uma população bem escolarizada, você vê, todo mundo aqui educada, tem pessoal que a grande maioria da população tem nível superior e tudo mais. Então, é uma cidade que tem potencial de crescimento. Olha, quero te agradecer muito, Paulo Otávio, de estar nos recebendo aqui na sua casa. Já tentamos marcar essa audiência e desmarcamos e marcamos. Às vezes você não podia, às vezes eu não podia, mas graças a Deus nós estamos aqui, mas já estamos, infelizmente, caminhando para o final, porque ele tem ali nas outras salas cheio de reuniões aguardando. Ele interrompeu ali para vir nos atender. Mas eu quero fazer uma revelação para você. Esse grande empresário aqui foi meu padrinho de casamento. Te agradeço muito você ter ido lá na casa da minha madrinha Aide, né, de ter comparecido lá e prestigiado o nosso casamento. Com o maior orgulho, maior honra. Foi celebrado pelo nosso bispo Rodovalho, mandar um beijo. Vamos estar com ele domingo, entrevistando também. Que bom. Vamos entrevistar. Um abraço, Robson. Vou mandar um abraço para ele, sim. Mas eu queria... você começou a falar de política e eu não ia falar de política, porque nosso objetivo aqui é contar a história de Brasília e dos seus consultores, dos seus habitantes, dos seus moradores. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua passagem pela polícia. Você passou pela Câmara, Senado, governo. Na última eleição, a gente esperando para fazer essa campanha, você resolveu não ir. Como é que vai? Me conta um pouquinho dessa história, porque... os telespectadores já conhecem, que vivem, votaram, fizeram campanha para você, mas conte um pouquinho para nós dessa passagem. É uma história de paixão por Brasília. Quando eu fiz 40 anos, até 40 anos eu nunca tinha votado. Eu sou de uma geração que foi caçada. Né? Então, quando eu fiz 40 anos, eu votei pela primeira vez para presidente da República, votei para as candidaturas em Brasília. Então, eu senti assim, me senti um participante da democracia, né? Porque até então estava caçado. E Brasília era uma cidade caçada. Quando surgiu a primeira eleição de Brasília, em 1990, o candidato era o Roriz ao governo, a candidata a vice era minha sogra, a Márcia Kubitschek,
e eu me lancei candidato a deputado federal. E confesso a você que eu não tinha muita experiência na política. Estava no setor empresarial, nunca trabalhei em política, na minha família não tem ninguém político, né? Nunca tive uma referência política. Mas me encantei, falei, puxa, eu já era um empresário bem sucedido. Sentiu na obrigação de poder... Eu quero ajudar essa cidade. E aí acabei me candidatando, né, a deputado federal, fui o mais votado da minha coligação, e foi bom aquele momento, porque eu passei, hoje a campanha é curta, mas naquele tempo a campanha era longa, eram 6 meses de campanha, eu passei praticamente 6 meses conhecendo todo o DF. Não teve canto no DF que eu não tivesse atravessado. Isso me deu um conhecimento, me deu um posicionamento diferente do que eu vivia. Eu conheci uma outra Brasília, né, com as suas dificuldades, com a sua pobreza, né, com as suas demandas. Foi muito bom. Foi muito bom até porque, ao sair muitas vezes do seu mundinho que você vive e viver num mundo maior, você aprende muito, aprende a ser mais humilde, aprende a ver as necessidades das pessoas e tudo mais, aprende a ter mais paciência. Então, foi bom a campanha. Fui deputado federal. Quando tomei posse como deputado, ajudei muito Brasília, que era um momento que eu cheguei a ser vice-líder do governo na época, Collor e Itamar, trabalhei nos 2 governos, fui vice-líder nos 2 governos, e ajudei bastante a Brasília. Eu me lembro, nós conseguimos aqui fazer a venda dos apartamentos funcionais, 20 mil apartamentos que eram funcionários públicos que compraram suas unidades, né? Foi bom para o governo, bom para essas pessoas. Nós fizemos o projeto do Fundo Constitucional do DF, fui eu que fiz o primeiro projeto, ainda em 91, né? Lançamos o projeto, fizemos o projeto da transferência dos órgãos governamentais que estavam no Rio de Janeiro para Brasília, trouxemos muitos servidores que estavam no Rio para Brasília, consolidando a capital. Fizemos um trabalho enorme da preservação do ecossistema do Cerrado naquele tempo. Fizemos a questão da alfabetização do trabalhador nos canteiros de obra, né? Lançamos a campanha da Olimpíada no Brasil. Então foi um momento, para mim, nossa, extraordinário. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Foram 4 anos de deputado federal muito intensos. Em 98, me candidatei ao Senado, fui senador, né, fui eleito ao lado do senador Cristóvão, fizemos um trabalho muito bom para o Brasil. Fiquei no Senado durante um tempo, depois fui candidato a vice-governador, né, fiquei como vice-governador 3 anos e tanto, e depois assumi o governo por um período, né, curto, mas fiquei como governador um período. Depois deixei a vida pública e tenho hoje 9 anos que eu estou na vida empresarial, exclusivamente dedicado à vida empresarial. Já tive vários convites para ser candidato em 2010, em 2014. Quando você chegou lá na Sara Nossa Terra, que estava tendo lá um almoço lá do Copérnico, um café da manhã, e eu te vi circulando, eu falei assim, dessa vez, agora ele vem. Agora não, de todas as campanhas, até não, nessa última de 2018, tive o convite do governador Ibanez para ser candidato ao Senado, junto com ele, que muito me honrou. Ele chegou a convidar minha esposa para ser vice dele. Então nós tivemos um comprometimento. Eu nunca abandonei a política. Mesmo não tendo mandato, o tempo todo eu estive em partidos políticos. Hoje eu sou presidente do PSD, um partido que, por sinal, o JK foi do PSD, governou como presidente do PSD. Então, estou presidente do partido, quero fazer um trabalho agora nas eleições que se avizinham, nas eleições aqui municipais do entorno, ano que vem, a gente vai ajudar aqui nesse posicionamento político do entorno. E chegando em 2022, vamos ver, é longe ainda. A política requer... Dá uma notícia em primeira mão, está longe, mas... Está longe, a política requer muita saúde. Eu gosto de política, gosto de ajudar, gosto de estar presente, gosto de defender minha cidade, de brigar por Brasília, então eu gosto muito. Então isso foi sempre nosso lema. Eu tenho muito orgulho do que eu vivi, do que eu passei na política. Mas agora, 2022, ainda faltam 3 anos, então muita coisa ainda vai correr. Deus queira que eu possa estar bem, em condições boas, de saúde, de disposição, para poder continuar honrando Brasília como eu sempre fiz. Bom, se eu leio aqui nas entrelinhas, nós vamos ter um grande candidato em 2022. Mas estamos caminhando para o final da entrevista, mas eu queria te fazer ainda mais 2 perguntas. Primeiro, eu queria que você... Olha, a entrevista aqui é tudo de improviso. Você vê que quando você assiste as entrevistas que eu já fiz com as autoridades,
é cada uma diferente da outra, porque vai fluindo o papo aqui, a gente vai rememorando e vai conversando e batendo papo. Mas eu queria que você contasse para nós uma história assim engraçada, uma história marcante da sua vida. Vem alguma coisa assim na sua memória, assim, de pronto? Bom, a vida, imagine eu com... Deve ter muita história boa aí para contar. Muitas histórias, né, importantes, mas sempre Deus me deu muito mais do que eu mereço. Então, a minha vida é uma vida de realizações. Né? Eu tenho 4 filhos, né? Graças a Deus, todos estão seguindo? Estão seguindo? Nasceu. A minha maior alegria aconteceu agora, né, há um mês atrás, um momento de felicidade extrema, de muita alegria. Fui surpreendido com o nascimento do primeiro neto. Oh, maravilha, vovô Paulo Otávio. Então, essa notícia extraordinária. Rejuvenesce, né? Rejuvenesce, é uma notícia de muita alegria, né, de poder. Né? Minha filha mora em São Paulo, e eu fui a São Paulo no dia do nascimento, assisti toda, né, aquele momento mágico, né, do nascimento do primeiro neto. Então, foi uma alegria. Agora tem um mês, o menino está com um mês. E se chama Otávio. Olha, que homenagem linda, hein? Então, são tantas as alegrias que a gente tem tido na vida que só um momento de agradecer, né, agora, todos os dias. Conte para nós aqui, os meninos, como é que estão? Eles estão enveredando para outros caminhos ou você está preparando eles para ser seus sucessores? Olha, como é que é? Dos 4 filhos, né, eu acho que tem um que tem, né, eu acho que ele tem uma veia política muito grande. Ele é herdeiro do Kubitschek, é o primeiro, né, praticamente o primeiro bisneto do JK nascido em Brasília, né, que a família JK, a família Kubitschek em Brasília, só tem a Ana Cristina, que é neta, e os 2 meninos, né, mais ninguém. Tem uma família muito pequena, a família Kubitschek. Então, um deles, o André, espero que trilhe o caminho do avô. O Felipe, que é outro filho, não tem muita vocação política e não gosta muito da política. Porque acho que, geralmente, filho de político acha que a vida de política é tão dura e tão cruel que muitas vezes afasta da família. Afasta da família, é uma vida muito difícil. Né? Então, acaba que muitas vezes os filhos não querem trilhar o caminho da política. Mas eu acho que o André tem grande chance, tem muito carisma, tem vontade e tal. Pode ter aí um futuro político. Vamos preparar um Kubitschek aí para o governo de Brasília, hein? Olha aí, voltando. É isso. E os outros filhos, a minha filha mora em São Paulo, ela trabalha no grupo Iguatemi, trabalha em São Paulo, eu gosto de São Paulo, está lá há muito tempo, e ela é formada em business e administração, então ela está muito bem sintonizada, agora acaba de nascer o primeiro filho, então eu acho que ela não... Os outros 3 filhos moram em Brasília, todos eles. E aí vamos ver, né, no futuro. Como são jovens, né, acho que temos muita coisa a fazer. Agora, não interfiro muito nas decisões. Eu acho que cada filho tem que tomar a sua decisão. Eu não forço absolutamente a nada. Quer trabalhar comigo, vem trabalhar. Também quer trilhar o caminho político, ou quer trilhar outro caminho, tem a liberdade para isso. Porque eu acho que cada um de nós tem que ter a sua vontade própria, né, de fazer o que gosta. É muito difícil você impor uma atividade. Mas, graças a Deus, estou feliz. Estão todos encaminhados e todos estão trilhando o seu caminho próprio. Falou o professor, o pai, o avô, Paulo Otávio. Gente, agora para encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas publicações. Você já conhece todas, já participou várias vezes de todas, né? E só mostrar aqui o nosso projeto cultural que nós estamos fazendo por aniversário de Brasília, que é o projeto dos 60 anos, que nós vamos fazer concurso de poesia, de redação, de música, tema. Então, um projeto cultural muito grande para homenagear a nossa capital. Não é fácil, né? Porque tudo depende de patrocinador, de recursos, mas nosso projeto foi aprovado pela Lei Rouanet, pela lei do FAC e da LIC também, então nós estamos caminhando e trilhando. Fizemos o almanaque dos 50 anos de Brasília também, e agora vamos partir para os 60. E eu queria agora que você se dirigisse à nossa Câmara, aquela Câmara ali, e convidasse, né,
moradores de Brasília, do Brasil, do mundo, porque a gente tem visitado as embaixadas, feito um trabalho diplomático de relacionamento, Brasil com outros países da Itália, da Espanha, Israel, México, Estados Unidos e tantos outros, mas eu quero que você faça de uma maneira diferente, como eu faço sempre quando eu estou quase encerrando as entrevistas. Você vai agora se tornar de novo o apresentador, Paulo Otávio. Brasília é a maior epopeia do Brasil dos últimos séculos, a construção desta cidade. Uma cidade encantadora. Vai comemorar 60 anos no dia 21 de abril do ano que vem, de 2020. Fica aqui o convite para que todos que estão me ouvindo, me assistindo nesse momento, para que venham visitar a cidade, aqueles que não conhecem, venham contribuir com essa comemoração aqueles que aqui vivem. Todos, sem dúvida, podem ajudar a gente criar um momento e um movimento cívico de valorizar a capital. A capital é um símbolo nacional. Brasília é o símbolo da nação brasileira. É uma cidade construída com muita dificuldade, num momento muito duro do Brasil, mas, sem dúvida, não tem nada igual. Se você conhece Brasília, vamos conviver com essa comemoração. Se você não conhece Brasília, venha conhecer, você vai gostar. Fica aqui o convite para que todos possamos, no dia 21 de abril e no mês todo de abril, confraternizar nessa comemoração. Que fotografia boa que ficou, hein? Você gostou, né? Eu também gostei. Agora eu quero pedir ao Igor para pegar ali uma homenagem, mais uma homenagem que nós vamos fazer a você, né? Porque como entrevistado, você vai receber um diploma por esse momento. Vou passar as suas mãos, honra ao mérito. A Editora Voz do Brasil e o Instituto Brasil Justo, a Editora Voz do Brasil e o Instituto Brasil Justo conferem para mim o diploma de honra ao mérito a Paulo Otávio Pereira pela sua entrevista para o documentário Brasil 60 anos, um diamante lapidado. Que máximo! Muito obrigado. Muito bem. Aqui os nossos links, né, que vai sair com a sua entrevista para depois você poder assistir. E eu vou ter a honra de assinar aqui ao vivo para você colocar no seu mural aí mais um diploma. Obrigado. Está aqui, ó. Estou diplomado. Eu quero mandar um abraço para sua esposa, se você me permite, claro, que é a nossa coordenadora, presidente do comitê organizador dos 60 anos. Né? Então, um abraço, Ana Cristina, que você possa fazer aquele trabalho que Brasília merece para os 60 anos. Conte conosco para que a gente possa estar contribuindo aí com você e com todos para transformar a nossa Brasília numa cidade melhor. Um beijo a todos. Visitem nosso site www.vozdebrasilia.com.br e nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tudo bem, Fábio. Um abraço a todos, obrigado aí pela audiência do programa do Fayad e que tenha muito sucesso, que você tenha muito sucesso nessa ajuda que você vai dar a essa comemoração. E a Ana Cristina estará lá ao seu lado, contribuindo para que esse evento venha a ser um grande evento que marque a nossa cidade. Muito obrigado, um beijo a todos.